Gente, hoje a gente vai falar sobre gestão de mudanças. O primeiro vídeo da série na qual a gente vai falar sobre gestão de mudanças na prática. Antecipando, gestão de mudanças, assim como gestão de projetos, é uma área extremamente promissora que torna os indivíduos, de maneira geral, milionários. Se não milionários, muito bem-sucedidos. Ganhando de 10, 20, 30, 50 mil reais por mês, como é no caso, né? Amor, esse mês a gente conseguiu pagar a conta de luz? Bom, voltando. Então, assim, a gente vai falar nessa série sobre gestão de mudanças, como aplicar ela na prática, utilizando indicador de desempenho, entender no nível individual, em que etapa o indivíduo está da mudança. E, cara, esse é o momento da gente quebrar tabu e mostrar que gestão de mudanças não é abraçar árvore, é fazer com que o projeto dê certo, é fazer com que não só o produto esteja pronto para entrar em uso, né? Ou para go live dentro de uma organização. Mas as pessoas também precisam, obrigatoriamente, estarem prontas. E o que isso quer dizer? Fica e a gente vai falar disso. Olha só, todo projeto tem duas perspectivas importantes. O lado humano e o lado técnico. Muitas das empresas que desdobram projetos de tecnologia focam muito enfaticamente em projetos técnicos, no qual olha o produto, desenvolve o produto de uma maneira que atenda muito bem aos processos. E não tem nada de errado nisso. A gente tem que pensar tecnicamente. Só que o projeto, muitas das vezes, não é só o produto. Tem vários aspectos que a gente tem que dar a devida atenção. Que a gente diz, por exemplo, o lado humano, né? E aí, por exemplo, não faz sentido nenhum a gente pegar e envolver todas as pessoas que vão utilizar um produto, por exemplo, um produto tecnológico ou um sistema de ERP, ao final do projeto. Porque quando a gente pensa no projeto, a gente está pensando o seguinte: eu quero atingir um estado futuro, eu quero alcançar esse cenário. Legal? Se você pegar e falar para as pessoas lá no final que elas deveriam se adequar a esse estado futuro, o que vai acontecer? Muito provavelmente vão dar de cara com a parede. Porque você não engajou os indivíduos para estarem naquele estado futuro. Você não preparou os indivíduos para estarem naquele estado futuro. Não desenvolveu consciência e desejo, que é o que a gente vai ver com a ferramenta ADKAR, por exemplo. E uma coisa muito importante é que, hoje em dia, muito diferente de algumas décadas atrás, ninguém faz nada porque alguém manda, né? Eu já vi o pessoal do C-Level falar assim para mim: não, peraí, não tem que envolver ninguém, a gente tem que mandar, eles têm que fazer. Só que não é mais assim, né? A gente tem uma sociedade que mudou, está intelectualmente mais desenvolvida, tem mais acesso a conteúdo, a conhecimento. Então essas pessoas são críticas, elas não vão fazer porque alguém manda, elas têm que estar engajadas nesse processo. E a gente vai ver como engajar as pessoas nesse processo com uma ferramenta, por exemplo, o SAD, que não é de triste, é uma ferramenta para gerenciar a força de coalizão. Quando a gente fala em coalizão, a gente lembra do quê? Política. Putza merda, né? Essa política, de novo, política até dentro da organização, e de alguma maneira sim, fazendo uma força de coalizão é trabalhar com lideranças para garantir que as pessoas tenham menos resistência a aderirem uma determinada ferramenta, um determinado produto. E aí um dos conceitos importantes que a gente precisa entender é que sponsor no mundo da gestão de mudança significa que é aquele cara que pode patrocinar a mudança. Então a gente tem vários sponsors dentro de um projeto no qual a gente está olhando para a mudança. Lá na gestão de projeto técnico, a gente vai ter um sponsor primário, que é o cara que vai bater o martelo nas decisões a respeito do projeto técnico. E esse sponsor primário ele também pode ser sponsor primário da gestão de mudanças, a principal força de coalizão para ajudar a diminuir resistência nesse projeto. Só que ele vai desempenhar papéis que são, de alguma maneira, diferentes dos papéis que ele vai desempenhar na parte técnica do projeto. Ele não vai ajudar a tomar decisão técnica, ele vai ajudar a converter indivíduos que estão se tornando resistentes no projeto. Então, sempre que a gente fala sobre sponsor dentro de um contexto de GMO, gestão de mudanças organizacionais, é um indivíduo que pode o quê? Promover, influenciar e comunicar a mudança. O que pode acontecer é que a gente tem sponsors durante o projeto que eles são, de alguma maneira, antagonistas. Eles não querem que essa mudança aconteça. Ou eles são vendedores, eles querem de fato que essa mudança aconteça. A gente vai ter que, utilizando a ferramenta do SAD, a gente vai identificar esses indivíduos e gerenciar, criar força de coalizão, montar plano de ação para que a gente consiga reverter
essa situação. Por isso que eu falo que gestão de mudanças, ela é muito mais do que a gente só abraçar a árvore. A gente não tem que abraçar a árvore, a gente tem que abraçar a árvore, é bom abraçar a árvore. Mentira, a gente não precisa abraçar a árvore. Gestão de mudanças é ter indicadores para conseguir fazer com que o estado futuro seja atingido. E a gente vai falar de dois principais, que são subsidiadas por ferramentas, que a gente vai utilizar assessments para manter essas ferramentas. E aí, a gente tem o SET, que eu falei agora há pouco, tem o ADKAR, que é uma outra ferramenta para fazer nível individual da mudança, que é foda. E antes da gente continuar, você deve se inscrever no canal, né? Colocar o sininho para conseguir receber as notificações e saber quando tem conteúdo novo, e dar um like aí, comenta o que você sabe ou o que você pensa sobre esse assunto, e também, se puder, compartilhe com seus colegas. Tem uma questão interessante também, que é o seguinte: quando a gente está dentro de um processo de mudança, geralmente o líder, ele faz o quê? Ele conversa com o seu liderado sobre as questões do dia a dia, né? Sobre as questões da organização. Só que pouco se fala a respeito do que essas ações da organização vão impactar na vida do indivíduo. Aí o que acontece? Tem lá no artigo, né, que está aí na descrição do vídeo, que eu falo que um líder pode gastar em torno de 95% do dia falando a respeito da organização e 5% sobre as implicações dessas mudanças e acontecimentos para os liderados, né? E o que pode acontecer? Pode acontecer que esse liderado ele pegue esses 95% do tempo que foi falado sobre a organização e passe fazendo suposições do que vai acontecer com ele. Aí ele faz o quê? Conversa a respeito disso no café. E aí o outro liderado, que também só sabe a respeito do que vai acontecer na organização, mas não sabe o que vai acontecer com ele, começa juntos a fazer o que a gente chama de teoria da conspiração. Suposições das que podem ir o mais longe possível a respeito da vida deles. Então é importante, em um processo de gestão de mudanças, que o líder fale muito sobre o que vai impactar, no que vai implicar a mudança que está por vir, para confortar, diminuir as teorias da conspiração, o famoso relógio, corredor, rádio, como é que fala, né? Rádio peão, tá? Então, diminuir esse rádio peão horrível, né? Falar peão, porque não é peão, é colaborador. Mas diminuir aí o ruído da comunicação é extremamente importante. E tem um conceito que é bom que vocês tomem nota. Tudo dentro da gestão de mudanças deve acontecer e ser dito em diferentes meios de 5 a 7 vezes. Então a mesma coisa tem que ser dita de 5 a 7 vezes, para que fique explícito, para que se diminua a margem de erro do receptor interpretar de maneira errada uma mensagem. E muito importante, de novo, quando a gente falar sobre sponsor, a gente tem que entender que o sponsor tem que desempenhar 3 papéis importantes. Eles precisam participar da mudança de maneira ativa e visível. O que isso significa? É estar na reunião e estar na reunião ativamente. Pegar o conteúdo da reunião e propagar, se for importante, para os seus liderados. Construir uma coalizão, uma força de coalizão. Obviamente que não é todo sponsor que vai estar afim de fazer com que a mudança aconteça, mas a gente tem que identificar esses caras e tentar convertê-los. Ou demitir, né? Que aí, se for o último caso, já manda aí. E os sponsors têm que comunicar e influenciar, né, os seus liderados a respeito da mudança. Então é isso. O vídeo de hoje é para falar em linhas gerais sobre gestão de mudanças, conceitos importantes, né, nomenclaturas também importantes. E no próximo vídeo a gente vai aprender uma ferramenta importante, que é o SET. Depois a gente vai aprender o ADKAR. Depois eu vou apresentar um case de como foi feita a gestão de mudanças em uma organização muito importante. Gente, é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, óbvio, compartilha com seus colegas e a gente se vê no próximo vídeo.